Olá, bom dia. O A Notícia de Frente desta terça, dia 3 de novembro, já está no ar. Nem acredito, Haroldo Arruda. É muito rápido, já né? estamos em novembro. Bom dia. Novembro, a eleição, aí coladinha, faltam o quê? 12 dias? É isso, praticamente dia 12, 15. dia 15, né? Bom dia a você, Nayara, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores, uma excelente terça-feira a todos. A todos. E só lembrando, falando em eleições, que hoje a gente dá continuidade à rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. É a segunda rodada e hoje o nosso entrevistado será o Aécio Rodrigues, do PSL. E hoje também é dia D americano, né, Haroldo? Dia de decidir entre Biden ou Donald Trump. E aí, vai dar quem? Eu acho que está muito... A última muito pesquisa assim. Deu uma diferença acima do Trump e do Biden de 6,25%. Então é muito pequena a diferença. É muito pequena. Eu não acredito. Eu acho que o Trump, na reta final, vai vencer essas eleições. Para o Brasil, pelo incrível que pareça, é melhor. Dentro desse cenário de relação internacional que o Brasil tem com os Estados Unidos, o Biden é problema para o Brasil. Por quê? Enfim, eu acho que economicamente não é legal. Existe um alinhamento político melhor com o Trump, infelizmente ou felizmente. Mas também existe diálogo para quem odeia, por parte do Biden, né? Sim. Então ele não fecharia as portas porque não, o presidente porta, daqui não. pensaria diferente. Os Estados Unidos sempre foi um aliado econômico brasileiro. Você tira pela condução do Barack Obama, por exemplo. Exatamente. As conduções internacionais, as relações. Ele era muito bem relacionado, independente da linha aí, né, ideológica do presidente de determinado país. Claro, sem dúvida alguma, né? É que no caso o Biden seja presidente dos Estados Unidos, vai ter que existir uma certa reconstrução de relacionamento internacional. Eu acho que seria diferente se aqui no país a gente tivesse um partido de esquerda na presidência e tivesse o Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Aí sim, seria mais difícil essa relação. Agora, sendo ao contrário, eu não acredito muito. É porque essa questão ideológica nos Estados Unidos funciona muito bem. Aqui não, aqui é um apagão geral de ideologia. Existe uma maturidade também do Biden, né? Claro. Um histórico político muito grande. Ele já tem o quê? 75, 74 anos. E uma vida pública também muito extensa, então existe uma maturidade nesse sentido. Mas você sabe, Nayara, que ontem encontrei com um telespectador nosso, na padaria perto da minha casa, ele falou assim: Haroldo, eu quero dar parabéns ao programa Notícia de Frente, porque pela primeira vez, olha que interessante isso, pela primeira vez eu estou tendo a oportunidade real, por meio de um programa de televisão, de realmente conhecer os candidatos e as propostas dos candidatos. Quer dizer, a nossa missão está sendo cumprida, viu? Né? Exatamente este é o objetivo aqui da Notícia de Frente nesse período das eleições. Eu fiquei muito satisfeito porque realmente era uma pessoa esclarecida, tentando achar o melhor para Cuiabá. Não necessariamente um político de carteirinha, mas um administrador, alguém que ame Cuiabá e dê condições plenas para que ela possa crescer enquanto cidade. É isso esse é o objetivo do nosso programa aqui e, de certa forma, está atendendo a expectativa dos telespectadores. Eu fiquei muito, pelo menos desse telespectador, eu fiquei muito satisfeito. Isso é importante porque dia 15, o que a gente quer é que todos votem. Né? Claro. A gente falou disso aqui. Na medida do possível, né? Quem puder, claro, quem estiver sentindo bem, tiver condições de votar, que exerça esse papel tão importante. Às vezes a pessoa pega e fala o seguinte: não, eu estou descontente, os mesmos políticos de sempre, não quero, enfim. Mas, gente, é só através do voto que você pode fazer qualquer tipo de mudança, que você pode fazer diferença, não é, Haroldo? Exatamente. Então tem que exercer esse papel, tem que votar, tem que... imagina quantas décadas lutamos aí, né? Algumas classes lutaram para ter o direito ao voto. Põe décadas nisso, vamos falar em milhares de segmentos anos. Lutaram para ter direito ao voto. Desde o nascimento da democracia na Grécia foi assim, a tentativa da participação popular. E quanto tempo vivemos numa ditadura onde ninguém podia escolher o presidente, ninguém podia escolher seus governantes, e agora a gente tem essa oportunidade nas mãos. Desde a criação da democracia na Grécia, houve uma evolução gigantesca nesse sentido, mas sempre tentando dar voz à população, povo, né? A democracia em si é um regime importantíssimo e ela só acontece com a participação popular. Apesar de alguns serem contra a democracia, achar que dar poder ao povo ao longo do processo é ruim, mas enfim, é o melhor método que nós temos, é a melhor forma que nós temos de realmente de
construir um país melhor, construir um estado melhor, um município melhor. Então é muito importante que você vote. Quando você não vota, você está dando espaço justamente para que você mesmo seja governado por péssimos políticos. Péssimos políticos. Aí não adianta reclamar. Isso mesmo, gente. E vamos seguir aqui com a notícia de frente, que está recheado de informações para você. A gente vai falar agora com o repórter Bruno Pinheiro. O Bruno Pinheiro vai trazer informações para a gente sobre o caso Isabelle Ramos, pois familiares começaram a prestar homenagens à garota. E aí eu acho que você já deve ter visto, tem alguns carros com adesivos atrás, outdoor também espalhado pela cidade, né, pedindo justiça por este crime que até hoje não teve a punição correta aos supostos culpados. Na verdade, os culpados que já foram aí apontados pela polícia. Vamos com o Bruno Pinheiro, então. Bruno, essa série de homenagens à Isabelle é porque ela faria, né, na verdade, 15 anos, não é isso? Bom dia. Exatamente, Nayara, muito bom dia, Haroldo, e a você de casa, uma ótima semana. No dia 12 de novembro, Isabelle completaria 15 anos de idade, ou seja, e na mesma data, Nayara, acaba se completando 4 meses de que Isabelle foi morta com um tiro no rosto, aqui neste condomínio de luxo, na capital. Naquela noite, Isabelle estava reunida na casa de Marcelo Sestari com as suas filhas e lá, dentro do banheiro, no andar superior, no segundo andar da casa, Isabelle foi baleada e morreu. A partir dali, iniciou-se vários desentendimentos a fim de conseguir identificar e apontar o responsável. Na verdade, são várias pessoas que foram ouvidas durante 50 dias. Mais de 22 pessoas foram ouvidas em várias delegacias, inclusive o depoimento da menor que atirou contra Isabelle. Ela disse que foi acidente e é isso que a família usa. Não foi acidente. A família está em busca de justiça. A última informação que nós conseguimos aconteceu no dia 20 de outubro. No dia 20, houve uma audiência de continuação. A partir dali, nenhuma outra informação foi divulgada do que vai acontecer com a jovem que atirou contra Isabelle com o seu namorado, que era também o responsável em levar as armas até essa residência de Marcelo Sestari, e também sobre o responsável mesmo, Marcelo Sestari, que já foi indiciado, mas até agora nada aconteceu. A gente aguarda então. Nós já sabemos, e assim fica fácil, na verdade, com diversas divulgações, com essa chamada, esse chamamento, que no dia 12, no dia do aniversário de Isabelle Guimarães Ramos, né, quando ela completaria 15 anos, haverá uma grande manifestação, da mesma forma que já vem acontecendo nos últimos dias. Essa campanha está ganhando força nas redes sociais, e o que mais chama atenção, que no mesmo dia do aniversário é o dia que ela foi morta, e aí completa-se 4 meses e a família inteira, amigos, está em busca de justiça de Isabelle. Mais de 120 dias. Nayara, Haroldo. Obrigada, viu, Bruno, pelas suas informações. É um crime bárbaro que chocou o Brasil inteiro. A gente aqui fez o Bruno, principalmente, eu acho que foi o repórter que mais afundou, né, se aprofundou neste caso, conseguiu conversar mergulhou de cabeça mesmo nesse caso, conversou com a Patrícia, a mãe da Isabelle, fez uma mega cobertura em cima e conhece muito bem. E conhece também o sentimento da família, né? De justiça, de pedido de justiça dos amigos. E é muito triste você ter que enterrar um filho e ainda ter que passar por tudo isso que a família vem passando, quando não se tem a efetiva justiça. E a esposa enterrou o marido, a filha, que acabou falecendo, enterrou o pai, que é o Johnny, né? Era o Johnny, amigo meu de longa data. Então, todas as vezes que eu vejo essa questão da Isabelle, realmente me vem aquela sensação de injustiça muito grande, porque demora demais, né? Demora demais a justiça, são recursos em cima de recursos para quem tem condições de pagar bons advogados, e alimenta cada vez mais essa ideia de que existem duas justiças em nosso país. De um lado a justiça para o rico, do outro lado a justiça para o pobre. Infelizmente, essa é uma realidade gigantesca em nosso país, e não deveria ser assim. Não deveria ser. Quanto mais demora, mais dói. Quanto mais demora, mais dói. Eu tenho uma filha na idade dela que também vai fazer
aniversário agora, dia 17. 15 anos também. 15 anos de idade. E era amiga dessa menina também, da Isabelle. Tá entendendo? Quer dizer, então, de um lado eu observo a dor da mãe, do outro lado eu observo Se põe no lugar, né, Haroldo? Exatamente. E não é fácil. Para quem tem uma certa capacidade de colocar em prática a virtude da empatia, que é o exercício de se colocar na posição do outro para sentir o mesmo sentimento, para sentir a mesma dor, para que dessa forma você possa amenizar a dor do próximo, né? E a própria dor, realmente é muito difícil. Então, o problema do Brasil não são as leis. O problema do Brasil não é a falta de lei, não é a falta de rigidez na lei. O problema do Brasil é exatamente essa falta de celeridade no processo, né? Esse balaio gigantesco de recursos em cima de recursos e essas brechas na lei que vão alimentando cada vez mais a impunidade em nosso país e, consequentemente, a desigualdade, a injustiça social. Isso é simplesmente terrível, porque muitas vezes você que está nos assistindo, você está apenas como telespectador, tendo uma dor razoável, indignado com a situação. Quando o problema cai dentro da sua casa, aí que realmente você vai ver o quanto que é dolorosa uma situação como essa. Quer dizer, é inaceitável, simplesmente inaceitável e, infelizmente, a gente não vê luz no fim do túnel. Fica esse sofrimento dia após dia dessa mãe, dessa família e de todos que estão à sua volta, sem dúvida alguma. Com certeza. Então, que a justiça seja feita. Olha só, e vamos falar agora de eleições. As eleições estão chegando, no próximo dia 15 de novembro, além de prefeitos e vereadores. Mato Grosso também vai escolher um senador. Confira então na reportagem da Sêmia Mauad. A política, assim como o esporte, é uma caixinha de surpresas. A eleição suplementar para o Senado este ano acontece de forma atípica, diferente. E não é por conta do novo coronavírus. Depois da queda da ex-senadora Selma Arruda, considerada intocável, a mais votada em todo o estado, Rigorosa foi derrotada por acusações de Caixa 2 e abuso de poder econômico. Logo ela, que ficou conhecida por mandar prender políticos envolvidos em esquemas de corrupção. O tombo abriu espaço para uma nova escolha e a disputa deu início a um jogo de xadrez entre 11 candidatos. O procurador Mauro vem com sede de justiça e, assim como no jogo, domina como o rei. A pesquisa do Instituto Gazeta Dados o aponta como vencedor, com 15% das intenções de voto. Pedro Tax ainda tenta se redimir depois da derrota vergonhosa nas urnas nas eleições para o governo do estado, quando tentou a reeleição. De fato, entrou para a história, como o único governador a não conseguir se reeleger em Mato Grosso. Se quiser chegar mais longe dessa vez, vai ser preciso mudar de estratégia. No xadrez, o peão sempre será extremamente frágil. E é assim que muitos veem o senador tampão Carlos Fávaro, que chegou ao poder depois da desmistificação daquela que um dia foi chamada de Moro de Saias. E por falar em lei, Euclides Ribeiro pretende ir avante nessa disputa, mas sem muita esperança diante da quase nulidade da sua representatividade nas pesquisas. Eliseu Nascimento, antes de conseguir uma vitória nesse jogo, vai precisar primeiro resgatar a sua credibilidade. Eleito como defensor dos servidores, foi acusado pelos mesmos a virar a casaca em favor do governo na Assembleia Legislativa, quando a reforma da Previdência foi votada. Já Feliciano Azuaga, como bom economista que é, sabe que precisa agradar muita gente para chegar a vencer essa disputa. Pelos resultados, está longe de chegar a esse feito. José Medeiros quer, além dos votos, a união dos que são de direita nessa corrida eleitoral. No caso dele, acredita que a união pode fazer a força. O candidato Nilson Leitão mantém a estratégia de que a melhor defesa é o ataque. O foco dele é a Coronel Fernanda, que de mera desconhecida passou a chamar a atenção por onde passa e por tudo que vem fazendo. Assim, de plebeia, chegou a rainha, que, assim como no xadrez, não é considerada a peça mais importante, mas é a mais poderosa e adquiriu força e importância depois do apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ela tem o apoio enquanto muitos tentam mordiscar a fama do mito, amado e odiado por muitos. 15 de novembro está chegando
E é aí que vamos ficar sabendo quem vai dar o checkmate. Muito bom o texto da Sêmia Mauad, parabéns pela reportagem, Sêmia, adorei. Você fazer a analogia a um jogo de xadrez, porque é um jogo de xadrez, não deixa de ser. Você tem as peças ali no tabuleiro e tem que escolher. Um é vencedor, né? Só tem um vencedor aí no jogo de xadrez, não tem dois, não tem empate. Só tem um vencedor e é isso que vai acontecer dia 15. E a Notícias de Frente, como disse o Haroldo mais cedo, oportunizou você, telespectador, a conhecer todos os candidatos ao Senado. Eles foram sabatinados aqui, nesta bancada, tiveram meia hora para falar das propostas e, claro, para responder polêmica, porque eles, como homens públicos, homens e mulheres, também têm que estar preparados para responder as polêmicas, tá? Não pode achar ruim, né, Haroldo? Sim. Nós vamos eleger prefeito, nós vamos eleger senador. Num regime democrático em que você elege, que o povo participa por meio do voto, elegendo senadores, governadores, deputados federais, deputados estaduais, o que sustenta o regime democrático é a virtude. A virtude é a palavra mestra, de certa forma, que pode sustentar um regime democrático, né? Que faz com que a população tenha uma boa relação entre ela e o seu representado, aquele que a população legitimou como deputado, como prefeito. A população precisa admirar o seu gestor em todos os seus aspectos. Isso aí é o pilar de sustentação do regime democrático. Numa tirania, por exemplo, é o medo. A população tem que ter medo do tirano para que esse sistema ditatorial de tirano possa sustentar. Numa monarquia, por exemplo, é a honra, né? Então, todos os regimes, de certa forma, têm um pilar de sustentação, né? Quando esse pilar é abalado, seja um motivo ou outro, né, você tem uma completa desestabilidade do sistema. E o Brasil vem passando por essa falta de credibilidade, essa crise ética, essa crise moral, né, essa falta de virtude, como é que eu posso dizer, esse desconforto que deveria ser natural de nós admirarmos os nossos representantes, né? Mas não admiramos, porque existe uma série de problemas, uma série de distorções morais e éticas no nosso país que não dão sustentação a essa virtude, que é um pilar de sustentação do regime democrático. É isso que a gente precisa resgatar. É exatamente isso que a gente precisa resgatar, seja do seu ponto de vista na votação para governo, para prefeitura, do novo prefeito, dos nossos vereadores. Busque exatamente esse pilar de sustentação, que eu tenho certeza que as coisas melhorem. Com certeza, gente. Tem aí, né? As peças no tabuleiro, agora é só escolher. Dia 15, um vereador, um prefeito e um senador. Um senador. Facinho, né? Ou Sim. não? Não é difícil, não é uma tarefa difícil, mas é uma tarefa que demanda análise, consciência e muita cautela, prudência, né? Não é votar por votar, né? Você está colocando em jogo não só o seu futuro, mas o futuro de toda uma sociedade. Então isso é muito importante, escolher primeiro tomando como referência aquilo que você gostaria que fosse representado. A virtude que eu quero que seja representada é a honestidade. Então você tem que procurar dentro do número dos candidatos que você tem, quem é que realmente possa representar isso com segurança, com integridade, né? Isso que é importante. Olha, vamos aqui ao GD, ao portal Gazeta Digital, falar do novo secretário de Educação do Estado. Alan Porto toma posse como secretário de Educação nesta terça-feira. O novo secretário de Estado de Educação, Alan Porto, assume o cargo hoje, terça-feira, às 8 horas da manhã, no auditório da SEDUC. A posse terá a presença do governador Mauro Mendes e do vice, também Otaviano Pivetta, e de secretários de estados. Alan Porto é engenheiro civil e está na SEDUC desde 2017. Primeiro como secretário adjunto de obras e, em seguida, secretário adjunto executivo. Também foi secretário do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá durante a gestão Mauro Mendes, no Palácio Alencastro. O novo secretário recebeu o convite do governador e do vice com a responsabilidade de aplicar no Estado as melhores práticas pedagógicas existentes no país para modernizar a educação e a qualidade de ensino. Ele assume a função com a saída da Marioneide no último dia 30, que permaneceu 20 meses como titular da pasta. Lembrando que a Marioneide era do governo Táxi, Pedro Táxi. Ficou por um bom tempo lá. E ela ficou, depois da troca, né, com a vitória do Mauro Mendes, ela continuou. O Mauro Mendes não mexeu, então, na pasta da educação, ela continuou. Mas agora
Ela pediu a exoneração, então assume o Alan Porto. É um técnico, né? Já tem uma certa experiência na área. Gestão pública, né? Gestão pública, né? Então tem todas as condições de realmente desenvolver um bom trabalho. Vamos aguardar e ver quais são as ações, as diretrizes que ele vai tomar daqui para frente. Olha só, gente, tem aqui participação. Deixa eu colocar aqui. Bom dia, professor. Diz que a maioria escolhe um representante. É verdade, com o candidato Dante e o procurador Mauro tiveram uma representação de votos em primeiro lugar, porém não puderam assumir a vaga por conta dessas coligações. Então a maioria depende. O Clodoaldo. Exatamente, são essas mudanças que deveriam acontecer na Justiça Eleitoral, não só essa e outras também que eu acho extremamente importante, como questão do tempo de televisão, até porque todos têm o mesmo interesse, essa questão da representatividade, por conta, maior representatividade, maior tempo em televisão, eu acho injusto isso. Nós já tivemos campanhas para senador da República que, posso dizer com toda segurança a você, que o candidato tinha todas as condições de ser um grande representante do estado do Mato Grosso, tinha 8 segundos, entendeu? Preparado, conhece, certamente faria a diferença no Senado Federal e, de certa forma, não foi eleito por conta de uma série de coisas, inclusive por conta de não ter tempo de mostrar exatamente o seu potencial político, né? O seu preparo político, no caso, para representar o estado do Mato Grosso. Então, aí você fica com as mesmas figurinhas, porque eles têm mais tempo, né? Quem tem mais tempo de televisão tem mais tempo de marketing, né? E tem mais tempo para inventar razões, tem mais tempo para prometer, muitas vezes não vai cumprir, tá entendendo? E isso aí é um problema. Pois é, então você acha que deveria ser igualitário? Todos iguais. Tempo suficiente para todo mundo. Então não deveria ter a coligação. Mas aí, como que os partidos pequenininhos... Não, você faz a coligação, mas você dá o tempo a todo mundo, da mesma forma, entendeu? O que acontece é o seguinte, tinha que ter divulgação apenas em TV, rádio e redes sociais. Suficiente, né? Não precisa mais... Tem cabimento, tem candidato a prefeito que já gastou 4 milhões de reais. O atual prefeito, né? O Manuel já gastou 4 milhões de reais, uma campanha de praticamente 20 dias. 20 dias. Gente, olha, não sou eu que fico indignado, mas eu acho que é muito dinheiro, gente, para campanha. Para você fazer uma campanha para prefeito. Mas quem que é culpado de tudo isso? A própria Justiça Eleitoral dá um teto de 10 milhões de reais para o candidato. Vamos aqui ao GD então, já que você tocou nesse assunto, vamos saber quanto cada candidato gastou na campanha. Lembrando que tem um limite, o limite de gasto é bem alto do candidato. 10.257 mil reais, né? E 718 reais. Deste modo, o concorrente na disputa que teve o maior gasto declarado até o momento, até sexta, na verdade, dia 30, foi o atual prefeito Emanuel Pinheiro. Ele gastou 4 milhões de reais. O segundo candidato que teve mais gastos em sua campanha foi o ex-prefeito Roberto França, que gastou 938 mil reais. Aí seguido da Gisela Simona, que gastou 818, quase 819. Depois vem o Abílio, que gastou 216 mil. Depois vem o ex-juiz Julié Sebastião do PT, que gastou 166 mil. Em seguida vem o Aécio Rodrigues, que é o mais jovem, né? E é o que tem mais também, mais rico, segundo o que ele declarou, né? Segundo o que foi declarado pelos outros candidatos também. Ele gastou 114 mil até agora. E depois vem o Paulo Henrique Grando, do Partido Novo, que gastou, deixa eu ver aqui, 28 mil. E seguido pelo Gilberto Lopes, que gastou 4 mil. Então, o Gilberto Lopes gastou 4, foi o que menos gastou. O Gilberto Lopes, que a gente entrevistou ontem aqui, ele gastou 4 mil e o que mais gastou foi o prefeito Emanuel Pinheiro, 4 milhões. E boa parte desse gasto todo, boa parte da população é conivente com isso. Porque o sujeito chega lá, o vereador chega lá e fala assim, olha, eu vou te dar 250 reais por semana para colocar a placa na sua casa, mais 50 reais de combustível toda semana, 1.000 reais por mês para você aqui. Tem cabimento um negócio desse, né? Você está entendendo que tipo de política é essa? Você precisa votar pela representatividade, pela capacidade, pelo conhecimento do candidato. Agora é uma troca o tempo todo. 4 milhões de reais com um teto de 10 milhões. Quer dizer, num país que precisa de educação, precisa de saúde, precisa de segurança, precisa de posto de saúde. 4 milhões de reais você faz um posto de saúde, gente. Você faz um postinho de saúde aí no seu bairro. Está entendendo? Né? 10 milhões você faz 3.
Então, eu acredito que olha, esse tempo já reduziu bastante, vocês se lembram aí, que eram 3 meses não, de campanha isso é política. o que aparece. Não, 3 meses de campanha política. Não, Nayara, isso é o que aparece, o que é declarado. O que é declarado, tá entendendo? Ah, porque 4 milhões... Na boca pequena, o que se conversa por aí nessa eleição é que está tudo comprado, que está tudo já negociado, tá entendendo? Muito dinheiro para todo lado. Agora, quanto mais dinheiro você precisa colocar numa campanha, mais você precisa explicar, Nayara. Você está entendendo? Quer dizer, sim, mas aí, alguma coisa tá errada. Se tem derramamento de dinheiro, Haroldo, a população também tem que denunciar. Tem que denunciar, né? O Pardal está aí. E não é só a população, e cadê a justiça? Cadê os órgãos que fiscalizam? Né? Exatamente, isso tem que ficar em cima, porque não é possível. Eu sempre falo assim, olha, na publicidade você tem a produção e a ideia. Quanto mais você gasta na produção de um comercial de 30 segundos, entendeu? Você tem menos ideia. Quando a ideia é boa, você não precisa gastar nada. Quando o candidato é bom, teoricamente você não precisa gastar nada, porque a ideia dele, o projeto dele, o preparo dele, o conhecimento dele é o suficiente para que ele possa ser votado, tá entendendo? Agora, se ele tem que gastar 4, 5, 10 milhões para se eleger, 20 milhões, campanha para governo, por exemplo, 30 milhões de reais, alguma coisa está errada. Aí o nosso telespectador também fala aqui dos vereadores. Bom dia, bancada. Tem candidato a vereador que já gastou aí R$1 milhão só na colocação de placas e adesivaços. Pois é. E aí, isso custa tudo isso, né? A gente pergunta, só um candidato a vereador gastar R$1 milhão, hein, Haroldo? A eleição de 2016 teve candidato que gastou R$2 milhões, botou placa, mais de 700 carros adesivados, se elegeu. Como não? Né? Como Lembra não? do livro Ouro que eu contei para você? Do livro Ouro, do presidente de bairro, claro que não são todos, né? O sujeito vai lá com um livrinho Ouro, olha, eu tenho aqui, doutor, 400 votos, eu gosto muito do senhor, mas eu preciso de estrutura. Eu preciso de estrutura para poder segurar essa turma aqui 30 dias. Estrutura esse aqui é dinheiro, entendeu? Ele quer dinheiro para poder segurar a turma dele. Aí depois que se elege, ele fica sem educação, ele fica sem saúde, ele fica sem remédio e reclama, porque não sei o quê, cadê o vereador, sumiu o vereador. Mas entendeu? quando o vereador... Haroldo, mas olha só, uma hora essa conta vem, tem vereador aí indo nas feiras comer pastel, aí o que acontece, sai correndo, porque o povo não aceita mais, nem comprado, viu? Vamos para um breve intervalo, na volta tem mais a Notícias de Frente, lembrando que hoje a gente dá seguimento à segunda rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Cuiabá. E hoje a gente recebe o Aécio Rodrigues do PSL.